Avançando, instrução normativa. Promove a atuação integrada e sistêmica das ouvidorias do Poder Executivo Federal, com a finalidade de qualificar a prestação de serviços públicos e o atendimento aos cidadãos. Então, a Embrapa é uma empresa pública que tem como foco o desenvolvimento da instituição e o desenvolvimento da ciência no território brasileiro. Ok, então, quando ele faz essa prestação de serviço, ela faz pensando em prestar um serviço cada vez melhor. E quem é a pessoa adequada para analisar se o serviço está sendo prestado de maneira adequada ou não? O cidadão, aquela pessoa que recebe serviço. E como que ela vai se manifestar? Através da ouvidoria, perfeito? Então nós temos aí dentro das instituições do Poder Executivo Federal como um todo, nós temos as ouvidorias aí. Até tem uma brincadeira que fala o seguinte, que as denúncias na ouvidoria, podem ser realizadas de forma anônima. Só que se você for empregado, e realizar de forma anônima, na semana seguinte você está demitido. Então essa é uma brincadeira, não sei se acontece de verdade, mas é uma brincadeira. É um anônimo, mas que na semana seguinte todo mundo sabe. Beleza? Então, próximo, ele fala aqui, instrução normativa conjunta. Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal. Então, lembra que a Embrapa tem conselho de administração, conselho fiscal? Aqui nós temos, dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo Federal. Qual que é a finalidade disso? Já que o governo entrou para ser, novamente, entre aspas, empresário, ou trabalhar no setor privado com obtenção de lucro, ela tem que respeitar alguns valores e também tem que trazer mais transparência para que as pessoas confiem cada vez mais na empresa. Então, exemplo, você vai comprar algum produto do setor privado, o que você faz? Você primeiramente faz o quê? Pesquisa. Pode pesquisar preço, pode pesquisar qualidade, pode pesquisar reclamações. No setor público, por ele ser um pouquinho mais poderoso que qualquer outra empresa, ele poderia virar as costas para você e falar assim, aceita ou não aceita? Como geralmente acontece no serviço de fornecimento de água, fornecimento de energia. E falar, ou você fecha com essa concessionária, ou você fica sem água ou sem luz. Aqui, teoricamente, poderia ser a mesma coisa. Só que como a finalidade é ficar cada vez mais transparente, foi criado aí a governança, foi criada a gestão de risco. Então ele está falando que a Embrapa também vai se utilizar como referência esse documento, tá bom? Avançando, nós temos agora a Lei 13.303, é conhecida como a Lei do Temer, Lei das Estatais, porque foi no período do presidente Temer. Ele teve um período de gestão pequeno, mas aí ele já aprovou a Lei das Estatais. O que falava aqui? Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios. Aquilo que eu comentei com vocês, União, Estado, DF e municípios. Então, novamente, no âmbito da União, dos estados, do DF e municípios. O que eu falei para vocês? Nós temos o governo, dentro de cada poder aí, nós temos essa divisão aí. Então, dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista. A Embrapa é o quê? Uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista? A Embrapa é uma empresa pública. Se eu quiser mencionar ao mesmo tempo a empresa pública e a sociedade de economia mista, como que eu devo me manifestar? Empresa estatal. Empresa estatal é a empresa do governo, tá bom? Então eu tenho empresa estatal que pode ser empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, só olhar o nome da lei, Lei das Estatais. Estatal, né? É uma empresa do governo. Empresa estatal é uma empresa do governo, tá bom? Essa Lei das Estatais inclui tanto a empresa pública, que no caso nós temos a Embrapa, quanto a sociedade de economia mista. Ok? E quem são as suas subsidiárias? São aquelas empresas que têm como sócio majoritário ou uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Exemplo, Petrobras, todo mundo conhece. Ok.
Mas vocês já ouviram falar da Transpetro? Já ouviram falar dessas empresas que canalizam gás? Né, que fazem a transposição de gás? A Petrobras é a maior sócia dessas empresas. Então essas empresas, exemplo TBG, elas são subsidiárias da Petrobras. Perfeito? Então, nós temos exemplo, BB Turismo, uma empresa do Banco do Brasil, mas é focada em turismo. Então é BB Turismo. Ela é uma subsidiária do Banco do Brasil. Perfeito? Caixa Seguradoras é um outro CNPJ. Então, Caixa Seguradora é um outro CNPJ, é uma subsidiária da Caixa Econômica, que no caso é uma empresa pública. Perfeito? Tá bom? Então, nós temos essa lei das estatais aí. A lei das estatais também pode cair no seu concurso. Por quê? Porque você está aí entrando para a empresa pública Embrapa. Tá bom? Beleza? Então, agora a gente vai para o decreto 8945. Se você reparar no seu edital, ele vai falar da lei das estatais e também vai falar do decreto 8945. Por quê? O decreto 8945, ele fala o quê? Regulamenta no âmbito de quem? Da União. Se você reparar na lei anterior, olha o que ele fala. Lei 3.303. Fala no âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios. Só que a regulamentação é apenas no âmbito de quem? Da União, tá bom? Então a Embrapa, ela se baseia tudo no âmbito da União. Quando a gente estudou lá o Código de Ética do Servidor Civil, a gente pegou o Servidor Civil do Poder Executivo Federal, que é a União, tá bom? Então, regulamenta no âmbito da União a Lei 13.303, que é essa aqui, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos estados, do DF e dos municípios. Perfeito? O foco do decreto é só no âmbito da União. Esta lei aqui fala sobre todo mundo. União, Estado, DF e municípios. Perfeito? Ok, e para finalizar as referências, nós temos aqui a Lei 13.718, que faz o quê? Ela altera uma lei de 1940. Qual é a lei de 1940? Entre aspas, qual a lei de 1940? Entre parênteses, o Código Penal. Então, aqui nós temos a nossa última referência, de 2018. Ela é uma lei que alterou o Código Penal para tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro. Tá bom? Então, a gente vai encontrar aí alguns temas que estão dentro do Código de Ética da Embrapa. Ok? Então, agora a gente vai para um exercício, testar o conhecimento de vocês. Qual que é a finalidade dessa questão, pessoal? A gente tem que estar preparado para todo tipo de surpresa. Geralmente, os concursos pedem para você o conhecimento de determinado assunto. No entanto, a gente verificou que alguns concursos estão pedindo número de lei, estão pedindo referência. Então, para que você não seja surpreendido no dia da prova, é mais fácil apanhar hoje, né? E descobrir se você realmente prestou atenção ou não nas referências. Ou mesmo se prestou até atenção nas referências, se você consegue associar o número das leis. Professor, eu sou obrigado a decorar os números da lei? Você não é obrigado. Só que se souber, você evita um possível risco, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelo número 2 aqui. O número 2, ela é muito conhecida entre os concurseiros, que é a nova lei de licitação. Então, se você olhando aqui, 14.133, nova lei de licitação. A gente falou sobre licitação nas referências? Não falou sobre licitação nas referências. Beleza? Então já dei uma dica para vocês. E o decreto 6.029 de 2007, a gente falou sobre eles? Vamos lá dar uma olhada. Olha o que aqui aparece. Decreto 6.029 institui sobre o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal. Então, o decreto 6.029 é mencionado. Lembrando, pessoal, a gente tem uma hierarquia de leis dentro do território brasileiro. Eu tenho no topo a Constituição, depois eu tenho lei, depois eu tenho decreto. Vou colocar aqui no canto, por exemplo, essa escadinha aqui, para ficar mais fácil a visualização. Então, no topo da escada eu tenho quem? A Constituição Federal. Perfeito? Constituição Federal. Vou pegar como exemplo, já que a gente está nessa tela, vou pegar como exemplo a lei das estatais.
Olha como nós temos aqui, ó, lei das estatais. Eu tenho a Constituição no topo, aí aqui embaixo eu tenho a lei número 13.303. Ó, lei 13.303, lei das estatais. Depois eu tenho o quê? Decreto 8.945, decreto número 8.945. Ok? Então, ó, a lei das estatais, quando você pega a lei das estatais, ela vai falar: regulamenta dispositivo X da Constituição Federal. O dispositivo é o artigo 173 da Constituição Federal. Então, ó, a lei da estatal, ela vai detalhar um item da Constituição Federal. E o decreto vai detalhar um item da lei 13.303. Ok? Então, aqui a gente detalhou um artigo da Constituição Federal. E aqui a gente detalhou o quê? As empresas estatais no âmbito de quem? Da União. Tá bom? Então, ele detalhou no âmbito da União. Tá bom? Então, esse é um exemplo aí de hierarquia das leis. Voltando. Lei 12.846, de 2013. A gente falou alguma coisa sobre 2013? 12.846. 12.846. Aqui, ó. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Tá bom? Não se esqueça desse estrangeiro aqui. Essa lei trata tanto de crimes contra a administração pública nacional quanto estrangeira. Beleza? Então, foi mencionado também. Então, portanto, item 1, decreto 6.029 de 2007, ok. E item 3, lei 12.846 de 2013, ok. Então, alternativa correta, letra A. Beleza? Então, vocês já sabem que dá para fazer essa variação. Depois fecha o olho, passa o dedo assim, aponta para uma lei e tenta relembrar aí qual que é o foco dessa lei. Mais uma questão. A lei 12.527 de 2011 e a lei 13.303 de 2016 são referências expressas para o Código de Conduta Ética e Integridade da Embrapa? Vamos lá estudar um pouquinho aqui, ó. 12.527. Que lei que é essa? Lei de Acesso à Informação, ó. Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação é uma lei expressa no Código de Conduta Ética e Integridade da Embrapa? Foi mencionado lá expressamente nas referências? A Lei de Acesso à Informação, 12.527. Vamos lá dar uma olhada. Olha ela aqui, ó. 12.527. Lei de Acesso à Informação. Coloquei aqui para vocês. Lei de Acesso à Informação. Foi mencionado expressamente no Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa? Foi. Eu até coloquei aqui no quadro para vocês. Lei 13.303. Trata de que assunto? Lei das estatais. Ela regulamenta o dispositivo da Constituição Federal. E o decreto 8.945 regulamenta, no âmbito da União, as leis das estatais. Certo? Então, ó, são referências expressas para o Código de Conduta Ética e Integridade da Embrapa. Então, portanto, a questão está correta. Certinho. Vamos estudar um pouquinho mais a respeito do assunto? Olha o que está falando aqui, ó. São referências expressas. Então, todas estão naquele tópico das referências. E se eu colocasse aqui, em vez desta lei aqui, colocasse a lei de improbidade administrativa? A lei de improbidade administrativa é uma referência expressa no Código de Conduta Ética e Integridade da Embrapa? A lei de improbidade administrativa, ela é uma referência expressa? Não é uma referência expressa. Mas é uma referência implícita? É uma referência implícita. Ó, lei de improbidade administrativa não está de maneira expressa no Código de Ética, mas ela é uma referência implícita. Por quê? Porque a gente estudou sobre ética, a gente estudou sobre nepotismo. Lá falava, dispõe sobre a proibição do nepotismo. Vamos lá dar uma olhada para vocês relembrarem o assunto? Olha o que fala aqui, ó. Dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal. Então não é permitido o nepotismo. A gente encontra o assunto nepotismo tanto na Constituição Federal, quando fala lá da violação da impessoalidade, quanto na lei de improbidade administrativa.
Na improbidade administrativa, a gente visualiza em determinado artigo que é proibido, né, a realização de nepotismo dentro da administração pública. Então, a lei de improbidade administrativa é uma referência implícita e não expressa, tá bom? Se a banca quiser inovar e colocar isso, você já está preparado também. Então, portanto, aqui a questão está correta. Beleza? Então, parece bobagem, mas é importante estudar item a item desse código de ética, principalmente porque você vai trabalhar lá dentro, você precisa saber item a item e, naturalmente, a banca deve explorar cada uma dessas informações aí. Ok? Avançando mais um pouco, agora a gente vai aí para o tópico sigla e abreviaturas. Então, aqui é um tópico tranquilo. Aqui nós temos o BCA, Boletim de Comunicações Administrativas. Então, as informações são dispostas nesse boletim. É claro que para fins externos, a sua nomeação vai ser publicada no Diário Oficial da União. Mas também a sua publicação é colocada lá no Boletim de Comunicações Administrativas. Por quê? Porque toda a Embrapa deve ter ciência dos atos que estão acontecendo na própria instituição. Nós temos aí o Conselho de Administração, lá no topo, Conselho de Administração, CONSAD, Diretoria Executiva, lembrando que a gente já falou sobre eles. Esses membros aqui obedecem o Código de Ética que a gente visualizou lá no início. Falamos aí sobre o Diário Oficial da União agora há pouco, que é o DOU, né? Embrapa, caso você não saiba o que é Embrapa, aqui a gente tem, ó, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então, empresa, brasileira, P de pesquisa, A de agropecuária. Perfeito? 6. Sistema Eletrônico de Informações. É onde você vai trabalhar no dia a dia. Você vai registrar os processos e colocar aí no SEI para que a parte administrativa aconteça. Tá bom? Beleza. Então vamos lá testar o nosso conhecimento. O significado da sigla Embrapa é Empresa Brasileira de Pesquisa Autônoma. Certo ou errado? Errado. Você quer trabalhar na Embrapa, então você não pode errar o nome da Embrapa. Por isso que a gente fez questão aí de colocar essa questão aí, tá bom? Esse tópico é bem curto, é simplesmente essas siglas aqui, então eu vou retornar novamente. Basicamente, essas duas siglas aqui são as siglas que talvez você não tenha um contato maior, que é o Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Mas com o passar do tempo você vai ter um contato maior aí. Beleza? Então vamos lá para o próximo tópico, definições. É um tópico um pouco extenso, mas de muita importância, tendo em vista que as questões devem se basear nesse tópico de definição. Por quê? Porque é um tópico que confunde e um tópico que não traria problemas para fins de recursos na banca. Então a banca ela vai simplesmente pegar o conceito que está aqui no item definições, troca uma palavrinha e coloca lá para você avaliar. Vai estar certo ou vai estar errado. É basicamente o copiar e colar, tá bom? Então vamos lá. Agente público. Agente público, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas. Então, eu tenho agente público. Vamos lá relembrar um pouquinho. Eu tenho empresa estatal. Dentro da empresa estatal eu tenho duas divisões, empresa pública e sociedade de economia mista. Agora eu tenho aqui, agente público, empregado público, servidor público, e vou ter aquela pessoa que não tem vínculo formal nenhum com a instituição através de concurso público, é através de um contrato por terceiros, mas ainda assim é considerado agente público. Então vamos lá, todo aquele que exerce, o servidor público exerce, o empregado público exerce, tá bom? Aquela pessoa que não tem nenhum vínculo com a administração, o jurado, alguém que auxilia uma entidade policial ou de repente alguma entidade de prestação de serviço de saúde para socorrer alguém. Então naquele momento lá ele está exercendo transitoriamente ou sem remuneração alguma atividade. Então quem que é agente público? Todo aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas. Perfeito?
Então, fiquem atentos em relação a isso. Agente público pode ser empregado público, pode ser servidor público ou pode ser outra denominação. É igual empresa estatal, pode ser empresa pública ou sociedade de economia mista. Perfeito? Não confundam. Está no Código de Ética da Embrapa. Lá nós temos quem? Empregados públicos. Perfeito? Avançando mais um pouco. Agora a gente vem aqui num ponto importante: assédio moral e assédio sexual. Cuidado, que é bem provável que no dia da prova eles misturem os conceitos. Por quê? Porque ambos começam com a mesma palavrinha, assédio. E aí, naturalmente, no dia da prova, você possivelmente vai estar nervoso e, dependendo da situação, haja essa confusão. Assédio moral, condutas abusivas, reiteradas e sistemáticas. Então, já chama atenção para você, ó. Assédio moral necessariamente tem que ser condutas reiteradas, tá bom? Condutas reiteradas. No assédio sexual não precisa ser reiterado. Fez uma vez, já é assédio sexual. No assédio moral tem que ser reiterada, tem que ser repetida mais de uma vez, beleza? Então, essa é uma diferença crucial entre o assédio sexual e o assédio moral. Já de cara para você não confundir no dia da prova. Então, vamos lá. Condutas abusivas, reiteradas e sistemáticas, manifestada por meio de comportamentos, palavras, gestos e agressões leves, que interferem na dignidade e direitos fundamentais das vítimas. Então aqui, ó, agressões leves está dentro do conceito de assédio moral, beleza? Vamos mudar um pouquinho e vamos para assédio sexual. Conduta de natureza sexual manifestada por contato físico, palavras, gestos ou outros meios, propostas ou impostas a pessoas contra sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. Perfeito? Então aqui eu tenho contato físico, eu tenho palavras, que é sem contato físico, gesto, que é sem contato físico. Aqui ele está falando, ó, palavras, gestos e agressões. Palavras e gesto está em ambos. Qual que é a diferença? Assédio moral são condutas reiteradas. Assédio sexual não precisa ser uma conduta reiterada. Ambos estão relacionados à liberdade, ó. E agressões leves que interferem na dignidade humana e direitos fundamentais das vítimas. Liberdade, igualdade, direitos de personalidade de outrem. Ok? Por meio da humilhação e constrangimento, e que resulta em prejuízo às oportunidades na relação de emprego ou na expulsão da vítima do seu ambiente de trabalho. Beleza? Então ficou bem clara a diferença. Conduta de natureza sexual, agora o assédio sexual, manifestada por contato físico, palavras, gestos ou outros meios propostas ou impostas à pessoa contra a sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. Tanto no assédio sexual quanto no assédio moral, você vai encontrar a palavra liberdade. A diferença é que aqui é bem restrito. A liberdade sexual. Aqui é liberdade de modo amplo, tá bom? Liberdade de você se manifestar, liberdade de movimentação. Aqui é liberdade sexual. Um ponto importante aqui em relação ao assédio sexual. Vou puxar assuntos que a gente já estudou. Lá no tópico referências. Você lembra qual foi a última referência que a gente estudou? Alterou o Código Penal falando sobre importunação sexual, ok? Então, o que eu quero chamar a atenção em relação a isso? Aqui a gente está vendo o conceito de assédio sexual segundo o Código de Ética da Embrapa. Isso não é o conceito para fins penais. Para fins penais a gente vai visualizar mais para frente aqui, tá bom? Que eu trouxe para fins didáticos para que vocês aprendam, tá bom? Avançando agora, vamos mudar um pouquinho, vamos falar aí sobre brinde. Brinde, qualquer objeto, geralmente sem valor comercial, distribuído como cortesia, propaganda ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de caráter histórico ou cultural, sendo que não pode ter valor superior ao definido pela legislação e não deve ser aceito se distribuído por uma pessoa, empresa ou entidade a intervalos menores do que 12 meses. Então, ok, brinde. Preste atenção nessa parte aqui, ó. Geralmente sem valor comercial. Por que eu quero que você preste atenção nessa parte? Geralmente. É que pode ter valor comercial, né? Mas a regra é que não tenha valor comercial, tá bom? Por que eu estou falando isso? É porque se vier na sua prova falando assim, ó,
sem valor comercial está errado. Porque a regra é geralmente sem valor comercial. Tá bom? Geralmente sem valor comercial. A regra é que geralmente se passa que é sem valor comercial, para fins de diferenciar brinde de presente, tá bom? Geralmente para diferenciar. Mas, pela terminologia, fala geralmente sem valor comercial. E a gente tem que ficar atento a cada palavrinha. Olha o que ele fala aqui, ó. Sendo que não pode ter valor superior ao definido pela legislação. Ok. Então, ó, definido pela legislação. Aí a gente tem que ir lá no tópico das referências. Referência, Código de Ética do Servidor Civil do Poder Executivo Federal. Lá ele vai falar, detalhando, passo a passo sobre esse assunto. Aqui ele está falando sobre brinde, beleza? Outra coisa que ele fala aqui, ó. E não deve ser aceito se distribuído por uma mesma pessoa, empresa ou entidade a intervalos menores do que 12 meses. Por que ele coloca esse critério de 12 meses? É porque várias pessoas frequentam um órgão público. E o que acontece a cada 12 meses? Eventos comemorativos, Natal, Páscoa, aniversário. Então, se de repente determinada pessoa entrega para determinado evento comemorativo, Páscoa, Natal, Ano Novo, não tem problema, né? Agora, se a mesma pessoa entrega em todos esses eventos, ou entrega a cada mês, por virada de mês, vai lá e entrega um presente, tem algum interesse nessa ação. E aí vem aquilo que a gente já estudou lá nas referências novamente sobre conflitos de interesse. Lembra lá? Conflitos de interesse? Então, por isso que é importante ficar atento em relação às referências. Tá bom? Então, ele está comentando aqui. Conduta, seguindo. Comportamento, modo de agir de um indivíduo ou grupo perante a sociedade. Esse tópico aqui estava lá na questão que a gente tinha colocado anteriormente sobre definição de conduta. Então, ok, conduta, comportamento, modo de agir de um indivíduo ou grupo perante a sociedade.